Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental. Módulo 2. A codificação espírita. Roteiro 2. Allan Kardec, o professor e o codificador. Objetivos específicos. Evidenciar os aspectos mais importantes da vida de Allan Kardec e os traços marcantes da sua personalidade. Destacar a missão de Allan Kardec. Conteúdo básico. Nascido em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Allan Kardec, obras póstumas. Biografia de Allan Kardec. Mais tarde, como professor, tornou-se muito conhecido pelas obras didáticas publicadas e pelo trabalho realizado no campo da educação. Através de sua carreira pedagógica, exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Zils Wantiel, Grandes Espíritas do Brasil, homenagem especial a Allan Kardec. Allan Kardec renasceu com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Emmanuel, a caminho da luz. Capítulo 22. Sugestões didáticas. Introdução. Iniciar a aula retomando o que foi dito na anterior, isto é, que haveria um simpósio sobre o assunto Allan Kardec, o professor e o codificador. Explicar sucintamente a técnica, definindo a função de cada um dos seus participantes, a saber, o coordenador do simpósio, que, no caso, é o próprio monitor da turma, dos expositores, ou simposistas, os alunos convidados, e os participantes do auditório, os próprios alunos. Esclarecer, ainda, que, durante as apresentações, os participantes anotarão suas dúvidas, com vistas à formulação de perguntas a serem posteriormente encaminhadas aos expositores. Apresentar os 4 simposistas, indicando a parte do tema que cada um deles irá desenvolver, de acordo com o previsto na atividade extraclasse, descrita ao final do roteiro 1. Desenvolvimento. Em sequência, passar a palavra ao primeiro expositor, para que ele desenvolva a sua parte, procedendo de igual modo com relação aos demais. Após isso, convidar o auditório a formular perguntas e, de acordo com o seu conteúdo, encaminhá-las aos respectivos expositores para as respostas. Conclusão. Terminadas as perguntas e esgotado o tempo, fazer a exposição final e síntese das ideias desenvolvidas pelos simposistas e encerrar o simpósio. A avaliação. O estudo será considerado satisfatório se as exposições estiverem dentro dos objetivos propostos e as respostas forem esclarecedoras. Técnicas, simpósio. Recursos, subsídios do roteiro, lápis e caneta, papel, recursos visuais. Subsídios. 2 são as fases em que se pode dividir a vida de Allan Kardec, a primeira, como o consagrado professor Rivail, a segunda, como o codificador do Espiritismo. Destacaremos, a seguir, os aspectos mais importantes de sua luminosa trajetória pela Terra. 1. O menino Hippolyte. 1.1. Nascimento. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nasceu na cidade de Lyon, França, a 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família lyonesa, de nobres e dignas tradições. Foram seus pais, João Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Louise Duhamel. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra e probidade. Grande número de seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades, como se fora um adulto. 1.2. Primeiros estudos. O Instituto de Yverdon.
Conforme nos conta Henri Soucy, biógrafo de Kardec, Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon ou Yverdon, cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade sudoeste do lago Neuchâtel e na foz do Thiele, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação ali instalado em 1805, pelo professor filantropo Johann Heinrich Pestalozzi. Frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador dessa obra revolucionária, e por ela também se interessaram Gotha, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, e sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina da Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. O menino Denisard de Rivail, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e, ainda mais, inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia, Rivail cativou a simpatia e a admiração do velho professor, deste se tornando, pouco depois, eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso, que Flammarion com felicidade aplicou a Rivail, foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Verdun, onde também lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. 2. O professor Rivail. 2.1. As obras didáticas. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denisard de Rivail logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs, e para preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que em dezembro de 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. O Cours d'Arithmétique, curso de aritmética, constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivail. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. A obra em questão era recomendada aos instrutores e às mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética, e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivail Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. Além dessa obra, Rivail publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Wantiel e Thiessen. Destacaremos, dentre outras, as seguintes obras: Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, 1845, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, 1828, Gramática Francesa Classe.K, 1831, Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? 1831, Memória sobre a Instrução Pública, 1831, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, 1846, Soluções dos Exercícios e Problemas do Tratado Completo de Aritmética, 1847, Projeto de Reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, 1847, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Ditados Normais dos Exames, 1849,
19, ditados da primeira e da segunda idade, 1850, gramática normal dos exames, com Levi Alvarez, 1849, curso de cálculo mental, 1845, ou antes. Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, 1849, provavelmente. 2.2. O ensino intuitivo. Como não podia deixar de ser, Rivai utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originariamente na criança, e a intuição sensível é somente a sua realização concreta, único meio de a ideia se tornar compreensível, porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Julian de Paris, é a intuição, que ele considera como o fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano, da maneira mais natural. 2.3. O exercício das funções diretivas e educativas. Tendo fundado em 1826, em Paris, a instituição Rivail, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. Deve-se ressaltar que tanto na instituição, como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivail pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casara em 1832. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivail exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Assim, antes mesmo que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivail firmado bem alto, no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores, a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. 3. A missão. 3.1 Os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Conforme já foi comentado no item 2 do roteiro 1 deste módulo, em meados do século XIX as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa. O professor Rivail, estudioso do magnetismo, assim se expressa, a respeito dos novos fatos. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: "Já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade." "É, com efeito, muito singular", respondi, "mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam." Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: "Temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale." Interrogada, ela responde: "Isto agora", repliquei-lhe, "é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé." Era lógico este raciocínio, eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia.
Ainda nada vira, nem observara as experiências, realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, confirmavam a minha opinião, quanto à possibilidade do efeito puramente material, a ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrará na mente. No ano seguinte, estávamos em começo de 1855, encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com o entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula Sra. Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Partir e a Sra. Plenemaisou, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o Sr. Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O Sr. Partir era muito instruído, de caráter grave, frio e calmo, sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão e, quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da Sra. Plenemaisou, à Rua Grange Batelieri, 18, aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios, muito imperfeitos, de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da Sra. Plenemaisou, travei conhecimento com a família Boudin, que residia então à Rua Rochexois. O Sr. Boudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Os médiuns eram as duas senhoritas Boudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí, tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes, até, a perguntas mentais, que acusavam, de modo evidente, a intervenção de uma inteligência estranha. 3.2 Os primeiros estudos sérios de Espiritismo. Foi nessas reuniões, na casa da família Boudin, que comecei os meus estudos sérios de Espiritismo, menos, ainda, por meio de revelações, do que de observações. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender, percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças, fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau, que haviam alcançado, de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto,
por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. 3.3 Notícias e desempenho da missão. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado, o missionário-chefe da nova doutrina. Estabeleceu-se, então, o diálogo que segue. Pergunta: a verdade, bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Resposta: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão, seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Pergunta: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta: não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, verte-as a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados, as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí para diante, Rivaio elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. Senhor, pois que te dignas te lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo.
Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa, a minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito Verdade, Kardec registra, 10 anos depois, as seguintes observações. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava, pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso, mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas, também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações! Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou! Este resultado não o anunciou o Espírito de Verdade que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrará as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão, se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornará esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. 3.4 O nome Allan Kardec. Quando da publicação de O Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivail, segundo se depreende das palavras do biógrafo. No momento de publicá-lo, diz H. Souce, na obra Biografia da Allan Kardec, 4ª edição, p. 32, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com seu nome, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelar o guia, Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas, nas Gálias, hoje França. Druidas, sacerdotes dos gauleses e dos celtas. Não tinham templos, reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas, tais como o visco e o carvalho. Acreditavam na imortalidade da alma e na metempsicose, a transmigração da alma em corpos de animais. Sua filosofia é quase desconhecida, porque não a escreveram, confiando-a à memória de seus discípulos. 3.5 As obras espíritas. Além de O Livro dos Espíritos, saído a lume em 18 de abril de 1857, Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam: a Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858.
O que é o Espiritismo? Julho de 1859. O Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, O Céu e o Inferno, agosto de 1865. E a Gênese, 16 de janeiro de 1868. Após a sua desencarnação, foi publicado em 1890, em Paris, por P. G. Leimarre, o livro Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. Não menos importante é a correspondência, mediante a qual Kardec estabeleceu contato com escritores, políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todo ponto das condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo às almas aflitas e torturadas as ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. 3.6. A atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita. É voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita, no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi simples compilador, tendo sua tarefa ido muito além da coleta e seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual. Sobre este assunto, o Antiel e Thiesen fazem os seguintes comentários. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que editaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, e que perguntas, sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários às respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos. A precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as paráfrases e conclusões, sempre profundas e incisivas. E bem assim a sua notável introdução, tudo isto atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar com os fatos observados um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica, de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. 4. A desencarnação. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu, a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia, ainda mais, a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria, desde longos anos, de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera, a lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre lionês, escreve o irmão X em espírito Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que, gradativamente, será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Anexo. Esboço do sistema pestaluziano. Analisando o livro de Pestalozzi, como Gertrudes ensina seus filhos, em 1801, H. Morph, considerado o autor de uma das melhores biografias do mestre zuriquense, sumariou-lhe assim os princípios pedagógicos. 1. A intuição é o fundamento da instrução. 2. A linguagem deve estar ligada à intuição. 3. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. 4. Em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples, e daí continuar gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas.
5. Deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que a criança adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. 6. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a da exposição dogmática. 7. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. 8. O principal fim do ensino elementar não é sobrecarregar a criança de conhecimentos e talentos, mas desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência. 9. Ao saber é preciso aliar a ação aos conhecimentos, o savoir-faire saber fazer. 10. As relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. 11. A instrução deve constituir o escopo superior da educação. Acontece que a experiência de Pestalozzi em Berthold, junto dos colaboradores, modificaria em alguns pontos o seu método. Ademais, novos ensaios e experiências realizados em Yverdon levariam-no a reformular conceitos, a desenvolver e desdobrar sua doutrina pedagógica. Daí a razão das dificuldades a que aludimos, o que faria um crítico dizer, com evidente exagero, que, sob o ponto de vista do método, o maior mérito de Pestalozzi foi não ter tido ele método. O acadêmico lusitano Sousa Costa enunciou, em poucas palavras, os princípios basilares da educação pestalozziana: desenvolvimento da atenção, formação da consciência, enobrecimento do coração. Segundo o biógrafo P. Pompé, Pestalozzi achava que todo bom método devia partir do conhecimento dos fatos adquiridos pela observação, pela experiência e pela analogia, para daí se extraírem, por indução, os resultados e se chegar a enunciados gerais que possam servir de base ao raciocínio, dispondo-se esses materiais com ordem, sem lacuna, harmoniosamente. Para Pestalozzi a arte da educação devia aproximar-se da natureza, e o melhor método de ensino seria aquele que dela se aproximasse. Princípios enunciados e seguidos pelo discípulo. Logo em sua primeira obra, Denisard de Rivail relaciona em 6 itens os princípios que lhe parecem mais adequados ao ensino à criança, fazendo-o em harmonia com o sistema pestalozziano, como era de se esperar de um discípulo do mestre suíço. Eis os princípios que o nortearam na elaboração do seu Cours d'Arithmétique em curso de aritmética, alguns dos quais o guiariam, bem mais tarde, nos estudos e nas pesquisas espíritas e bem assim na codificação da doutrina. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Segundo, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Terceiro, proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Quarto, evitar toda atitude mecânica, mecanismo, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. Quinto, conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Este princípio forma, de algum modo, a base material deste curso de aritmética. Sexto, só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência.